Saudações, amigos do canal Agartha. A Fraternidade Branca tem sua origem mais remota em evoluções espirituais muito antigas, que souberam beber o melhor dos conhecimentos adquiridos e também seguir evoluindo ininterruptamente. A espiritualidade é uma realidade que acompanha a evolução das espécies de uma forma quase insondável. Estima-se que os próprios hominídeos já possuíam formas primitivas de religião, e certamente o assunto já estava plenamente estabelecido nas espécies mais avançadas, como o Neandertal, o Cro-Magnon e o próprio Homo sapiens primitivo naturalmente, entre outros. Não obstante, nem todos aqueles conhecimentos então praticados proporcionavam uma autêntica evolução espiritual. Eles podiam até proporcionar certos poderes especiais que, eventualmente, também podia dar acesso a outros planos de existência, ou deles receber algum tipo de auxílio. Mas, nem por isso, tal coisa representava necessariamente caminhos de libertação, às vezes até pelo contrário. Aqueles que ficaram aferrados a tais ilusões e terminaram irremediavelmente presos a esferas astrais, criaram a chamada Loja Negra, tema que também será objeto de nossas considerações. A organização final da Loja Branca está intimamente ligada ao estabelecimento de um plano superior de coisas para a humanidade, uma vez que o serviço ao próximo, a orientação espiritual e a preocupação com os melhores rumos do planeta ficaram estabelecidos como algumas de suas principais áreas de atuação. Razão pela qual os anais ocultos estabelecem que a verdadeira idade da humanidade, ou antes, que a idade da humanidade verdadeira, é mesmo aquela que a ciência determina de uns 50 mil anos meramente, vinculada, pois, à ideia esotérica de estarmos na atualidade na quarta ronda planetária, sempre que bem entendida. Neste ínterim, as hierarquias têm se revezado para orientar os ciclos das sociedades, por assim dizer, incluindo as raças e mesmo as regiões da Terra, ao modo dos divinos arcontes de Platão, ou mesmo como os divinos Elohims que participaram da criação do mundo, entre outras tantas formas de atuação geral. Neste vídeo, iremos estudar, porém, aspectos mais específicos deste grande trabalho, dividindo então a atuação da hierarquia de luz em duas formas, a oculta e a manifestada. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. A atuação oculta da Loja Branca é célebre e faz parte da percepção corrente das pessoas, especialmente através de nomes como anjos da guarda. De fato, a atividade protetora das hierarquias é coisa notória, e podemos dizer que, muitas vezes, os tais anjos são apenas espíritos desencarnados que optaram por servir nos planos sutis, por uma ou por outra razão. Daí também a proximidade das hierarquias com as hostes angelicais, embora coisa não muito diferente também aconteça na esfera das trevas. Quanto mais elevada for uma hierarquia, mais amplo será o campo de atuação que será capaz de criar manejando essas forças angélicas. Acontece que as forças trevosas têm tanto dinamismo em atuar quanto as forças da luz, com a diferença de que as sombras almejam aprisionar as almas e lançar-lhes em zonas de sofrimento. Naturalmente, essas forças também visam os discípulos em evolução, tanto quanto fazem as hierarquias de luz com propósitos opostos. Neste caso, o buscador sincero sempre conta com uma proteção especial das forças da luz. E quando se faz realmente necessário, essas lojas podem realizar interferências dramáticas no mundo e na própria vida dos buscadores espirituais. O chamado inferno é basicamente o refúgio da evolução espiritual da humanidade. São os poderes das trevas que se especializaram em oprimir espiritualmente. As forças da luz criam uma barreira de proteção no mundo contra todo este poderoso mal atávico. E a evolução da consciência ensina que não há espaço para a neutralidade neste universo. As forças luminosas são eficientes em criar tal campo de proteção, porque treinaram a vida toda para refinar e elevar a sua própria vibração. Quando elas desejam proteger alguém,
basta emitir e manter em favor desta pessoa um raio de conexão compassivo, o qual atua como um filamento de transmissão de energias, algo semelhante ao que acontece na emissão dos desejos comuns. Este raio pode ser então mantido e reforçado por orações, tal como somado às vibrações de outros que emanam energias semelhantes. Existem, porém, ligações espirituais kármicas mais profundas, tecidas a partir da própria pessoa em evolução, e com o poder de gerar novas encarnações superiores, um poder a miúde generalizado indevidamente, todavia. Quando um discípulo cria devidamente um elo profundo com seu mestre, ou mesmo quando ama alguém sinceramente, ou ainda quando ama a própria humanidade compassivamente, ele pode criar laços que realmente desafiam o tempo e a matéria. A literatura esotérica menciona inclusive o cordão de luz ou sutratma, que estabelece este poderoso elo energético entre mestre e discípulo, possibilitando a preservação dos vínculos espirituais. É sempre a força do desejo, pois, que enlaça a energia do magnetismo, para bem e para mal. Ao contrário daqueles que prescrevem a morte pura e simples dos desejos, tal como dos próprios pensamentos, comumente também a eles relacionados, os verdadeiros sábios sempre recomendam apenas a sua sublimação, elevação ou purificação. Outra forma importante de atuação é em apoio e de inspiração ao próprio buscador espiritual. A mente treinada do hierarca pode conduzir momentaneamente a mente do aspirante nesta ou naquela direção, para tomar alguma decisão, como para escolher algum livro e até para compreender melhor algum ensinamento. E quando este elo se consolida pelo serviço, pode ocorrer um fluxo contínuo de bênçãos e conhecimentos em favor do aspirante. Podemos comparar nesse sentido a atuação conjunta de mestre e discípulo com a energia redobrada que possuem as mulheres grávidas, coisa que alguns atribuem à presença de uma nova alma em ação. O aspirante pode ser levado espiritualmente para câmaras secretas a fim de aprender ou receber atendimento. Almas sensitivas podem ser usadas para levar mensagens e para protagonizar curas. Informações podem ser passadas de maneira cifrada. Ideias podem ser claramente transmitidas. E mesmo textos inteiros podem ser comunicados telepaticamente. Da mesma forma como sons e vibrações podem ser comunicados com diferentes propósitos, para não falar do complexo papel dos sonhos, e até mesmo possíveis contatos pessoais com as próprias hierarquias nos mundos sutis. Aquele que deseja servir realmente à humanidade e colaborar com as hierarquias de luz deve treinar a sua mente para ser receptiva às impressões superiores, através da meditação, da devoção e da disciplina física. Tal como a luz apenas pode se refletir intensamente nas águas quando essas estão calmas, também as impressões superiores demandam uma mente tranquila para serem percebidas. Uma das razões pelas quais parece que as pessoas, uma vez espiritualizadas, ficam mais inteligentes e até mais generosas, é justamente porque elas estão agora mais sensíveis às influências das mentes superiores dos planos espirituais. Não precisamos insistir que a espiritualidade possui uma importante função social, e todo aquele que se prontifica a ajudar o próximo passa a ser um alvo preferencial dos esforços das forças espirituais. O que também nos leva, pois, ao item seguinte a respeito da atuação externa das hierarquias, o qual complementa naturalmente as suas ações ocultas e se destinam especialmente a uma influência mais difusa sobre o coletivo. Textualmente, a ideia da atuação exterior da hierarquia está muito relacionada à atividade social. Para isso é que os discípulos são muitas vezes preparados internamente, sobretudo diante da necessidade de dar início à manifestação de uma ordem de ensinamentos ou para corrigir o rumo das coisas em qualquer esfera que for. As verdadeiras hierarquias de luz nunca perdem a noção da importância de reorientar as massas humanas, uma vez que, na prática, são elas que realmente determinam o rumo das coisas no planeta. Por isso, todos os grandes ensinamentos espirituais possuem uma expressa vocação social, nem que para isto precisem se adaptar e oferecer certos sacrifícios. Infelizmente, a atuação e a complexidade deste plano material
não é mais simples do que no plano oculto. A única vantagem é que, eventualmente, se consegue estabelecer regras mais claras, mesmo que essas também possam ser corrompidas e estar sujeitas a interpretações. Moralmente, a humanidade toca apenas conhecer os preceitos da hierarquia através de exemplos vivos. Neste aspecto, tradicionalmente, as maiores e mais verdadeiras lideranças sociais e espirituais são extraídas entre aqueles que souberam renunciar às suas coisas pessoais, sendo no geral razoavelmente pessoas de posses, como rezam comumente as lendas e biografias espirituais, e testemunhando assim uma vocação bem definida. Da mesma forma que, por outro lado, boa parte da corrupção das tradições se ampara justamente em privilégios de direitos e em pressupostos de virtudes, como nos famosos fariseus denunciados por Jesus. Um hierarca manifestado é apenas um discípulo que levou o seu treinamento interior a um grau muito avançado, e soube assimilar também com critério as informações que encontrou no mundo. Ao se iluminar espiritualmente, a sua mente e espírito fundem-se diretamente às energias maiores, de modo que podemos dizer que ele se torna um porta-voz do sagrado. E da mesma forma como as forças da luz podem inspirar e orientar internamente em muitos setores, os mestres também podem atuar no mundo de diferentes maneiras. As hierarquias são reinos de evolução relacionados às rondas de evolução. A hierarquia imediata remonta à ronda anterior, representando um reino espiritual que caminha logo à frente da humanidade, podendo assim lhe abrir as portas necessárias, raça após raça, era após era. A partir de certa altura, esta hierarquia se habilitou a oferecer uma orientação realmente superior ao mundo, de forma regular e contínua, e em função da própria evolução racial, representando tal coisa a chegada dos mestres de sabedoria. Isto aconteceu no começo da raça ária há cerca de 5.000 anos. Desde então, a superior energia da quintessência pode ser mais intimamente conhecida da humanidade, abrindo os caminhos para a civilização enquanto síntese e harmonização dos elementos culturais de raça, gênero, classe e credo. Todo o esplendor conhecido ou as maravilhas ignoradas das civilizações antigas se devem direta ou indiretamente a este grande poder de síntese e harmonização. A pirâmide é um símbolo central e abrangente destas realidades, representando a integração e a unidade das coisas. A interpretação correta ou original da própria ordem social solar corresponde a uma irradiação do alto para baixo. Enquanto a sociedade estiver próxima dos mestres, tudo andará bem. Apenas quando as instituições se corrompem por se afastarem das fontes sagradas é que as coisas podem funcionar mal, resultando em opressão e outras formas sociais danosas. A única alternativa a isto tem sido reassentar as bases da própria civilização pelo retorno à natureza e à religião, tal como aos próprios caminhos da iniciação. De resto, a própria eclosão de novas sociedades e civilizações, as luzes do mundo, depende inteiramente da ação dessas hierarquias espirituais e seus discípulos atuando em prol do bem comum. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.